Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance em mais uma manhã que Ele nos concede. Nesse instante, quero chamar a pessoa que está responsável pela oração para nos apresentar diante de Deus e darmos continuidade ao estudo da sua palavra. Pastor, bom dia. Quem ia orar era o irmão Cosme. Ele, no momento, não entrou na reunião. Então, o irmão Bruno pode fazer a oração. Amém. Oremos. Santo Deus, amado Pai, te agradecemos, Pai, te louvamos, Senhor, por todas as bênçãos, por teu cuidado, por mais uma semana que se inicia, Senhor. E louvamos e exaltamos o seu nome, Senhor, porque o Senhor tem poder e tem misericórdia, Senhor. O Senhor tem poder para fazer da forma que quiser, como quiser, com quem quiser. O Senhor falou e tudo se fez. Mas o Senhor usa de misericórdia, Pai, para com todos, Pai, inclusive com nós. E a tua misericórdia, Senhor, é o motivo de nós estarmos aqui, de nós não sermos consumidos, Senhor. Nós louvamos e exaltamos o teu nome, todas as bênçãos, todo o cuidado pela nossa família, por restaurar a nossa fé e por nos ajudar, Senhor, a seguir firme nessa caminhada, concedendo a nós o teu Espírito Santo, Senhor, para nos guiar. Amém. Que possamos, Pai, assim aceitá-lo, recebê-lo, não porque somos merecedores, Senhor, mas porque necessitamos, Senhor, e somos dependentes do teu Espírito Santo, Senhor, para conseguir chegar aonde o Senhor deseja que cheguemos, Senhor. Amém. Com cada família aqui representada, sei com cada lar, Senhor, de igual modo com o nosso querido pastor José Cícero, que o Senhor possa abençoá-lo mais uma vez e usá-lo na pregação do teu evangelho, assim como todos nós, Pai, possamos ter a certeza que também essa é a nossa missão, pregar o evangelho, Senhor. Obrigado por tudo, te agradecemos, Senhor, te louvamos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos. Esta é uma nova manhã que o Senhor nos concede e certamente teremos o privilégio de continuarmos estudando a sua palavra. Hoje nós vamos nos centrar a partir do versículo 27 do capítulo 27 do livro de Atos, ali ao instante em que Lucas registra o momento bastante próximo de quando o barco ali ancora e vem, portanto, toda uma situação que, de alguma forma, tem um paralelo com o que eu tenho entendido com a Igreja de Deus no final da história desta terra. Então, nós vamos nos ater a isto. Eu tenho alguns slides para vos apresentar, mas antes, porém, vamos retomar o texto, Atos capítulo 27, e acompanharmos a sequência daquilo que o Lucas começa, então, a nos apresentar. Lembrando que ontem, quando eu me centrei no aspecto particular da forma como Paulo persuadiu a todos os tripulantes a não desanimarem e, inclusive, convidou-os a todos para alimentarem-se, a fim de que, então, pudesse renovar as forças, esperança, de que aquilo que Deus havia prometido a Paulo, de fato, iria se cumprir. Na verdade, nenhum deles perderia a vida, mas Paulo os estimula para que, então, não percam de vista que aquilo que está sobre nossas condições de fazê-lo, Deus não fará por nós. E, neste ponto, duas lições foram apresentadas ontem. Que o barco, embora tratado com gente com conhecimento, no caso de marinheiro, no caso, portanto, do mestre, capitão, nós temos de atentar que chega um limite, né, ao conhecimento humano. Mas também participaram de aliviarem peso, então, ali em relação ao barco, e descobriram que, mesmo assim, não podiam, então, salvarem-se. As esperanças haviam desaparecido, né, de todos eles. Lucas chega a registrar que não havia, portanto, condições de avançarem, tanto porque ele chega a dizer toda a esperança de salvamento havia, então, desaparecido.
mas não era esta a compreensão de Paulo. Isso nós vimos ontem. E diante da intimidade e oração que ele tivera com o Senhor, demonstra que a gente tem, sim, em situações de níveis adversos dentro da igreja, com pessoas que, de alguma forma, podem nos desestimularem, mas nós temos de atentar que outros, em sua intimidade com os céus, nos estimulam a permanecermos firmes, mesmo diante das adversidades. Então, temos de estar atentos a estes conselhos, para que não estejamos, de alguma forma, presos a uma compreensão puramente humana e sem nos intimidar com os céus, a fim de buscarmos a bênção que o Senhor tem reservado. Isso nós vimos ontem, então agora façamos o que eu chamo de uma abordagem vinculando ao que ocorrera com a narrativa de hoje. Bem, deixamos todos aí nesse instante, haviam recobrado as forças através da alimentação, através do estímulo espiritual que Paulo ali estava fazendo para todos. Num instante em particular, Deus permitiu, né, que Paulo pudesse ser visto, pudesse, portanto, a sua voz ser escutada, porque a gente tem, de alguma maneira, entender que essa trégua, de alguma forma, na tempestade, com o silêncio do trovão, dos relâmpagos, do ponto de vista, portanto, de claridade, alguma coisa nesse sentido, Deus permitiu que aquele homem de Deus pudesse se pôr de pé em algum momento, portanto, ali no meio do barco, e chamar a atenção de todos, para que não só pudessem se alimentar, mas ouvir as novas de boa esperança, que era o que o anjo havia dito para Paulo, que nenhum dos que estavam ali perderia, portanto, a vida. E que Deus cumpriria com sua promessa de levar o apóstolo até César para que pudesse ali testemunhar da verdade que há tantos anos vinha pregando. Então, isso nos leva, portanto, a esse instante singular que Paulo, mais uma vez, apela para que eles se alimentem. Não percam de vista. Ali, especificamente, quando haviam se passado 3 dias, Paulo os convida para se alimentar. Ao mesmo tempo, quando nós chegamos já ao 14º dia de tempestade, o ânimo, portanto, começa a desaparecer mais uma vez, e Paulo então os alimenta, os inspira, para que então pudessem, mais uma vez, buscar o que comer, porque as forças também estavam esvaindo-se. Isto é uma espécie, portanto, de aprendizado para nós, a partir da leitura do texto aqui. Venha comigo, Atos capítulo 27, versículo 27. Acompanhe. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, e agora observem, e oravam para que rompesse o dia. A influência de Paulo em levá-los a compreender que Deus conduziria a todos sãos e salvos, o que haveria a perda do objeto ali chamado barco e de toda a sua carga. Lição que nós precisamos atentar. Nenhum de nós, atente para isso, nenhum de nós chegaremos do outro lado do rio, do outro lado do mar, fazendo um paralelo aqui linguístico, né, entre o que está acontecendo com Paulo e esses tripulantes aqui, levando desta terra alguma coisa que nós, então, temos como que pertencente a nós. A semelhança do estado que esse barco se encontra é o estado em que a igreja também se encontra. Às vezes, muitas pessoas agarradas às suas próprias coisas e tentando salvá-las. Mas para o momento 1/10 da história deste povo, os adventistas do 7º dia, que nós pertencemos, chegará o instante que temos de atentar que todas as coisas que aqui construímos, elas não têm nenhuma serventia e precisamos nos agarrar unicamente à nossa fé.
porque esta é a única, eu diria, das bênçãos que podemos, nesta terra, levarmos para o céu. Fora disto, senhores, senhoras, nada mais. Inclusive, é preciso atentar para um detalhe aqui particular que muitos não param para refletir. Por exemplo, quando Jesus voltar, escutem só, quando Jesus voltar e os vivos forem, então, transformados, os mortos que saem, portanto, da tumba, que creram na mensagem do terceiro anjo, ou morreram, melhor, nesta mensagem, ressuscitam também para verem Cristo voltar em glória e majestade. Então, a todos estes que tiveram este privilégio de morrerem, portanto, durante o período da terceira mensagem angélica, que começa ali, portanto, a partir do instante, quando temos 1844 para frente, que é exatamente quando começa a terceira mensagem angélica. Os que morreram antes disto não participam do privilégio de verem Cristo voltar em glória e majestade. Este é um ponto que eu gostaria que você atentasse, que ao longo, então, de nossas abordagens aqui, vou lhes apresentar textos solenes de Ellen White sobre esta singularidade aqui exposta. Porém, não é a isto que eu quero me referir, que poucos adventistas sabem, embora isso também poucos saibam desta informação. É que a pergunta vinculada à situação das pertenças deste mundo é: como você acha que vai ascender aos céus? Na roupa que você vai estar vestido, portanto, aqui das coisas deste mundo? Ou algo singular e poderoso que o Senhor vai fazer, nos revestindo, portanto, de um manto diferente? O que você acha? Vou deixar isso, portanto, sobre a sua interrogação. Como é que você acha que seus pés vão estar? Com os calçados que foram, portanto, desta terra produzidos, os chinelos que desta terra foram produzidos, você acha que subiremos aos céus com alguma coisa pertencente a esta terra? Acha que você vai levar sua identidade, sua carteira, com algum dinheiro que desta terra, portanto, você quer permanecer com ele? No bolso, de sua calça, de seu vestido, em suma? Como é que você acha que será feito? Reflita sobre isto. Voltemos ao texto. E lançando o prumo, verso 28, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, e agora observe, e oraram para que rompesse o dia. O verbo aqui está no plural. Eu tenho minhas posições acerca do que Lucas está aqui dizendo. Veja, ele diz que oravam. É interessante quando a gente usa o verbo, portanto, orar, e aqui está no pretérito, é claro, né? Passado, oravam. Normalmente, a gente usa, portanto, em língua portuguesa, uma interpretação verbal colocada no tempo e no sentido que o verbo carrega. A isso a gente chama de sintaxe. O que ocorre é que o verbo aqui está num tempo verbal, que é o pretérito, do passado, mas está na terceira pessoa do plural. E aí está num tempo, eu diria, numa sintaxe, numa forma de interpretação indeterminada. Porque aqui nós não sabemos quem orava. Se Paulo, Lucas, Aristarco, ou parte daqueles já ali presentes também oravam. Nós não temos a resposta que podemos fechar esta situação aqui. Mas uma coisa é certa, que se Lucas estivesse a referir-se somente aos que criam no Senhor, como o caso, por exemplo, de Paulo, Aristarco e o próprio Lucas, seria orávamos. E aí nós poderíamos, pela terminação verbal, identificar que o verbo estaria, portanto, na primeira pessoa do plural. Mas aqui está na terceira, indeterminado. E essas indeterminações em língua portuguesa, ela nos ajuda a interpretar textos assim, que não era somente os conhecidos que estavam orando. No caso aqui é essa a interpretação. Mas outros mais partiram, então, a orar. O que intui-se
de que, na verdade, a influência de Paulo, no momento que fez a oração, lá atrás, nos primeiros 3 dias, sobre o pão que partiu para alimentar, e estimulou o grupo, portanto, ali a se alimentar, e se alimentara, é necessário atentar que no 14º dia isso se repetiu. O pessoal já estava mais cansado, com situação, portanto, de perda de esperança, embora Paulo tivesse os estimulado ali nos primeiros 3 dias. E no decorrer do tempo, fraqueza, desestímulo começa a aparecer. Então, quando ele diz aqui que já era o 14ª noite, e aí nós vamos lá, no versículo 33, vou dar um salto, e diz que enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Observem, esta informação de 14º dia que estavam sem comer, esta ênfase precisa ser entendida, o que é que Lucas está dizendo? Já haviam se passado, então, 14 dias. Mas é necessário atentar que aqui não eram 14 dias sem comer. A ênfase é, os 14 dias se passaram, precisavam recuperar as forças, como foram nos 3 primeiros dias. Então, parece-nos que no decorrer, então, dessa situação, os dias vão se alongando, as esperanças vão desaparecendo, e eles começam, de alguma forma, a fraquejarem, né? Tanto no cuidado do próprio barco, como no cuidado da própria vida. E aí Paulo dá um outro estímulo, rogando-os que se alimentassem, mas não que passaram 14 dias sem comer. Tá? E aí vem o detalhe que a gente precisa atentar, uma vinculação do versículo 33 com, então, o que acontece aqui com o versículo 19 do mesmo capítulo. Tem de conjugar os dois para não chegarmos a uma conclusão obtusa de que haviam se passado 14 dias e eles estavam sem comer durante esse período todo. Não é verdadeiro, porque no versículo, então, 19, nós temos os primeiros 3 dias que Paulo, portanto, sim, aí reclama porque 3 dias sem comer. Tá? Todos eles ali. Esse é um ponto. O outro é que nós retornemos para o que eu estava lhes explicando no versículo 29, que o verbo, como está, portanto, na terceira pessoa do plural, em língua portuguesa, oravam, então, a pergunta é, quem fazia parte destas orações? É claro que agora a gente tem de entender que não era somente Paulo, Aristarco e Lucas, outros mais foram estimulados a fazerem parte. Embora o verbo esteja, então, numa situação de desinência verbal indeterminada, a gente não pode determinar quem fazia parte, mas uma certeza a gente tem. Não pode ser somente os 3. E os anônimos que fizeram parte também desta oração, certamente já entenderam que aquele personagem que está ali no barco era distinto. E quem era ele? Paulo, para quem os olhares se desviavam. Isso nos leva, portanto, à nossa primeira lição nesta manhã, que é a seguinte: a nossa influência diante de pessoas é muito profunda. Influência esta que muitas vezes levamos os nossos semelhantes a entenderem que nós precisamos desenvolver confiança em Deus. E se nós que pregamos sobre o Senhor, nós que instruímos os outros, somos primeiros a sermos abatidos pelas as vicissitudes, pelas dificuldades, pelas desesperanças, eu vos pergunto, como eles poderão se agarrar na fé? Então, a gente precisa atentar que, como igreja, a gente não pode, de alguma forma, diante das avarias que o mundo tem nos trazido, baixarmos a crista, a esperança, porque o mundo lá fora depende de todos estes que somos fiéis. Depende de que nós não fraquejemos, porque se você, como líder, seja dentro de uma igreja, seja dentro de sua casa, você perde a esperança, os outros que não têm a confiança que você tem, já perderam há muito tempo. E, consequentemente, a derrota é geral. Então, Deus conta com gente que tenha, portanto, esse nível de relacionamento com Ele para estimular os outros a não perderem confiança. E é o que está acontecendo aqui. O verbo, para mim, identifica exatamente de que há muitos anônimos envolvidos nesta oração. E isto só foi possível porque a compostura de Paulo estimulara aqueles todos que lá se encontravam. Mas não só. Observem que, então, a oração tinha um propósito. E isto a gente precisa atentar igualmente.
às vezes, a gente quer fazer oração geral, mas existem situações que a gente tem de se vincular ao propósito ao qual, portanto, nos submetemos. Quando comecei este culto, eu diria, mais de 8 meses atrás, desculpe, não 8 meses, acho que aí nós estamos, vamos aqui ser um pouquinho mais precisos, nós estamos na 200ª, 40ª, acho que é 6ª ou 7ª manhã, embora o número aí parece que apareceu errado. Então, você imagina, estamos aí há quase um ano. Então, você imagine o que acontece. Qual é o propósito desse culto? É nos informar sobre verdades bíblicas? Não, não tem esse propósito, porque você pode fazê-lo, você pode buscar o estudo da Bíblia para estimular a sua própria vida a ter comunhão com o Senhor. Não obstante, busca-se nestes cultos desenvolver em nós intimidade com os céus. E não pode se limitar a esse instante de 30 minutos que a gente fica aqui. É preciso que se atente que o que este pastor tem tentado fazer é despertar em vocês a intimidade de oração, e oração com sentido. Vejam que eu intitulei, portanto, a este nosso desafio de culto matutino, mas lá envolve-se, portanto, uma frase singular: o poder da oração. Nós temos de aprender que situações adversas, nós não podemos estar fazendo orações, o que a gente chama plurais. Elas têm de ser específicas, elas têm de ser determinadas. E aqui, em particular, qual era o propósito dessa oração? Para que rompesse o dia. Por que o objetivo? Se tantas noites já haviam se passado, do ponto de vista, portanto, de não terem visto nem o sol nem as estrelas, como já vimos no texto bíblico, e no que Ellen White, então, ali acrescenta no livro Atos dos Apóstolos, ali por volta aí das páginas 445 em diante. O que é que a gente precisa, desculpe, 435 em diante. O que a gente precisa atentar? Observem comigo. Voltem ao texto, versículo 29. E receosos de que fôssemos, observe que o verbo aqui, nós identificamos pela terminação verbal, que aí Lucas põe todos envolvidos nesta, então, o que a gente chama expectação de algo ruim poder mais ocorrer. Observe, fôssemos atirados contra lugares rochosos. Esta era, portanto, a compreensão de todos. O verbo aqui nos ajuda a entender que aqui, portanto, é uma situação pluralista, mas identificada pela terminação verbal, que é, portanto, a desinência aqui, a mos, o os. Observe o que acontece. Neste sentido, está claro que todos temiam que, então, batessem com o barco sobre rochas. Era noite. Agora lançaram. Quem lançou, nós não sabemos. Ele não disse lançamos, então aqui participaram, portanto, personagens que estão anônimos, que nós, pela desinência verbal, não sabemos identificar. Mais uma vez, da polpa, 4 âncoras. Quem lançaram as âncoras? Nós não sabemos. Lucas não diz quem fizera. E aí, agora ele diz, e oravam. Ele não diz, e orávamos. Ele diz, e oravam, para que rompesse o dia. Entende? Oração com propósito. Qual era a situação? Precisamos saber onde estamos. Vamos entender qual é a minha ênfase aqui para você, meu irmão, para a nossa igreja. Onde estamos? Na jornada de nossa nau, nessas águas tempestuosas do mundo que estamos tentando singrar até chegarmos aos céus dos céus. Onde estamos? Em que altura da história do adventismo nos encontramos? Será que nossa desesperança bateu a porta de que a igreja está sossobrando em seus discursos, em suas práticas? O que estamos, de fato, entendendo ao longo dessas manhãs aqui? Que precisamos aprender a ter oração determinadas, propósitos definidos. Se oravam para que, então, o dia rompesse, para terem convicção de que não seriam tragados pela chacoalhar, então, do barco, batendo sobre rochas. E aí, claro, não sabendo aonde se encontravam, mais difícil ficava para salvarem a vida.
Mas Paulo havia dito que o anjo trouxera uma mensagem. E ele dissera, isso é muito sério aqui. Voltemos, portanto, ao verso 23 do capítulo 27. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, observe, de quem eu sou e a quem sirvo. Paulo serve a quem? A Deus. Ele pertence a quem? A Deus. Paulo deu testemunho de sua fé para estes que lá estavam. Isto é a compostura da igreja. Diante dos desafios, das bagunças que virão contra esta igreja, em razão, portanto, da união dos poderes infames, da primeira e da segunda besta. E, é claro, os 4 poderes que se unem em torno desta situação de perseguir o povo de Deus, que guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus, este povo estará como que, então, nesta circunstância aqui, paralelamente, como que sem rumo. Perseguidos pela besta primeira, catolicismo, perseguido pela besta segunda, Estados Unidos da América, perseguido pela união, portanto, das filhas que pertencem à primeira besta, as igrejas, eu diria, protestantes que caíram, e, por fim, a união com o espiritismo, que vai, portanto, também lançar os seus tentáculos para perseguir a este povo. E aí, qual será a nossa oração de propósito aqui? Que o Senhor não esqueça de sua promessa. Que o Senhor se lembre dos seus pequeninos filhos que nesta terra está. Melhor, que nesta terra estão. Que Deus se lembre, então, de todos nós, que se por ocasião de sua graça e misericórdia quiser que nós estejamos vivos, teremos, então, de enfrentar essas crises profundas. Mas como se enfrenta a crise? Não é chorando, não é entrando em desespero, é atentando que precisamos dar testemunho de que servimos a Deus e que a Ele pertencemos. E se Ele nos quiser livrar, Ele vai nos livrar de maneira poderosa. A igreja de Deus terá de confiar unicamente em oração. É isto que Abacuque 2:4 nos informa. O justo vai viver da fé. Não é da casa que você aparelhou para te defender. É claro que chegará o momento que temos de fugir. É claro que chegará o momento que temos de sair das vilas, dos sítios e procurar lugares ainda muito mais esmos, muito mais inóspitos. Porque a avalanche de perseguição será real. E a nau, fazendo o paralelo aqui, está quase que a sossobrar, a se autodestruir, batendo contra, portanto, aquilo que não estamos enxergando. Que há uma crise profunda e nós estamos precisando orar para que, então, o dia rompa, e aqui eu farei um paralelo, esse dia sendo a luz do Senhor, para que nós possamos enxergar onde estamos e onde precisamos chegar. A promessa do Senhor para Paulo foi, eu vou te levar para Roma. A promessa do Senhor para esta igreja foi, eu venho vos buscar, eu vos levarei para onde eu estou, vocês devem também estar. Os céus é o nosso rumo. Mas enquanto lá chegarmos, irmãos, há muitas tempestades a enfrentarmos. E mesmo que a noite seja escura e profunda e sem claridade qualquer, nem das estrelas e talvez de muitos sossobrando em sua fé, nós que estamos aqui escolhidos como, eu diria, ministro do Evangelho, nós como membros dessa igreja, precisamos continuar firmes para estimular os outros que estão desistindo. Precisamos levá-los a entender que a gente precisa também fazer a parte correspondente para este corpo estar de pé, alimentar-se adequadamente, ter confiança em Deus. A gente não vive só de oração. Isto é a lição terceira que eu estou tirando aqui para você. A gente tem de entender que a gente come, que a gente ora, que a gente chora, que a gente grita, que a gente tem dificuldade. Mas a gente não pode ficar no grito, na dificuldade. A gente tem de se erguer pela mão poderosa do Senhor. E para que isto ocorra, Deus, em sua misericórdia, vai dar, então, eu diria, muitas e muitas vezes, conselhos diretos. Sabem, ontem à tarde, eu tirei o restante da tarde para fazer uma pesquisa sobre o tempo de angústia, de algo que eu estou terminando para levar a igreja a uma outra experiência, numa reunião que eu farei ainda este ano, antes do ano terminar, para a igreja presente aqui no meu distrito. E
Eu vou tentar verificar se eu consigo, minhas irmãs aí da Austrália, deixar essa programação que vou fazer gravada para que vocês também possam acompanhar. Mas, voltando, eu estava pesquisando algumas coisas e alguns textos que eu reservei de Ellen White lá, e eu quero fazer aqui exposição de um texto do Testemunhos Seletos, volume 2, página 67. Vou reiterar, Testemunhos Seletos, volume 2, página 67. Neste contexto de perseguição, o que Deus fará com o seu povo, no paralelo com o que estamos estudando aqui, do estímulo de Paulo e daqueles que estavam orando, que não sabemos tantos quantos oravam, mas uma coisa é certa, outros foram estimulados para orar. Observem o que Ellen White diz. Estes poucos remanescentes, incapazes de se defenderem no conflito mortal com os poderes da terra, arregimentados pela hoste do dragão, fazem de Deus a sua defesa. Testemunhos Seletos, volume 2, página 67. Quem, então, faz de Deus a sua defesa, não pode entrar em derrota. Mesmo perdendo as coisas deste mundo, nós não vamos nos agarrar ao barquinho da gente, nossa casa, nosso fogão, nosso conforto. Temos de atentar que na noite 1/10 da história dessa terra, nós temos de estar com a nossa fé alicerçada em Cristo para podermos avançar. Concluindo o texto que ontem estava, portanto, aqui pesquisando, para terminar o que eu estou preparando para a igreja, pela mais elevada autoridade terrestre foi feito o decreto para que, sob pena de perseguição e morte, adorem a besta e recebam o seu sinal. Veja, a maior autoridade a que se refere Ellen White tem a ver com, então, os Estados Unidos da América, que é de lá de onde o decreto dominical virá. E, consequentemente, o decreto de morte, porque Apocalipse, capítulo 13, versículo 15, deixa claro que fará, portanto, que, então, seja estabelecido um decreto para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem o selo, a marca da besta. E todos quantos não se submetem a isto serão pressionados à morte. Vamos voltar ao barquinho aqui? Você acha que não é, portanto, que a igreja tende a passar? Sossobrada pelas noites escuras e o temor, então, de não conseguir avançar diante da grande perseguição? Mas o Senhor havia estado com o apóstolo. O Senhor havia lhe dado esperança. E a igreja de Deus também não está desesperançosa nesta jornada. Deus está conosco. Olhem, portanto, pela fé, para o dia que vai romper diferente para esta igreja. Pelo poder do nosso amigo Espírito Santo, vamos avançar. E Deus vai transformar a sua igreja naquilo que ele descreve através do próprio apóstolo Paulo, em coluna e baluarte de verdade. Mas precisamos, irmãos, mesmo diante do barquinho que parece que está se destruindo, permanecer nele. Porque é o único lugar na terra em que Deus dispensa o seu favor, é na sua igreja. Então, não temam os desafios que nós estamos passando. Temam antes, porém, se não estão desenvolvendo oração. Porque é este o ponto que precisamos aqui tirar de lição. Que Deus te ajude, e a mim também, a sermos homens e mulheres de fé, de intimidade com os céus. Desenvolvermos, então, intimidade tal que, embora enfrentemos lutas profundas, não nos permitamos que, então, o desânimo nos abata, melhor. É preciso entender que Deus requer que nós, então, permaneçamos fiéis, porque o desânimo não pode nos levar à lona, a alguém com mão forte, poderosa, estendida sobre o seu povo. E ele vai fazer com que os fiéis cheguem, de fato, ao destino que ele preparou, mansão celestial. Este é o meu rumo, este deva ser também o seu rumo. Que Deus te abençoe nesse dia e não perca de vista. É pela fé que nós avançamos, mas com um elemento que Deus nos requeriu. Oremos mais, confiemos mais, tenhamos, portanto, fé em Deus e ele fará a obra que ele prometeu. Que Deus te ajude. Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Obrigado pelo privilégio de entender que podemos, de fato, tirar lições das dificuldades que teu filho e teus filhos passaram nesta história tão singular que foi o aprisionamento de Paulo e de toda essa viagem tão tediosa, mas ao mesmo tempo, Senhor, cheia de milagres pelo teu poder e a tua graça. Não é semelhante isto que tua igreja tem passado e há de passar na última tempestade desta terra? Misericórdia, Senhor, para que possamos avançar pela fé. E mesmo aqueles que terão de dormir antes, que o Senhor, na sua misericórdia, não nos faça perder confiança, porque muitos dos teus fiéis tombaram no sono da morte. Precisamos lembrar de tuas promessas, que estes são felizes porque dormem em ti, porque sobre estes já se segue para o juízo. Senhor, nos ajude, nós que aqui estamos, a permanecermos fiéis. Vós que sabeis o que de fato é perseguição, nos ajude a entender igualmente o que precisamos de ti recebermos. Ó Senhor, tende misericórdia de tua igreja e batiza-nos a cada dia com o nosso amigo Espírito Santo. Suplico esses favores para a tua igreja aqui presente, em o nome santo de Jesus. Amém.